Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre determinantes e suas propriedades. Então, exercício 1. Resolva as seguintes equações. Então, item A, eu tenho aqui o determinante da matriz formado pelos elementos 2x mais 1, 2x menos 3, 3 é igual ao determinante da matriz formada pelos elementos x mais 4, 5x menos 6, 5 e menos 2. Então veja que aqui eu tenho um determinante de uma matriz de segunda ordem aqui também. Tá? Então nós usamos aquela regra, né? Faz a diferença do produto entre os elementos da diagonal principal e diagonal secundária. Então aqui eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, aqui ó, né? 3 vezes 2x mais 1, tá? Menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes x menos 3, que é igual ao determinante dessa matriz, que também é 2 por 2. Então, vou multiplicar aqui os elementos da diagonal principal, aqui, ó, menos 2 vezes x mais 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 5 que multiplica 5x menos 6. Barbadinha. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, vamos eliminar cada parênteses usando a propriedade distributiva. 3 vezes 2x aqui é 6x, 3 vezes 1 é 3, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes menos 3 é mais 6, igual, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes 4 menos 8, menos 5 vezes 5x é menos 25x, e menos 5 vezes menos 6 vai dar mais 30. E agora o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Tá? Então aqui, ó, já fiz o cálculo aqui, ó, 6x menos 2x vai dar 4x, mais 3 mais 6 vai dar 9. E do segundo membro, ó, menos 2x com menos 25x dá menos 27x, e menos 8 mais 30 dá 22. Tá? Então, nós reduzimos os termos dos dois membros, tá? Ou podíamos ter, né, colocado que tem x de um lado, o que não tem do outro, né, tanto faz. Agora sim, com colocar o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então, 4x mais 27x igual a 22 menos 9. Aqui vai dar 31x igual a 13. Tá? Resposta x é igual a 13,31 avos. Né? Barbadinho. Letra B. O determinante dessa matriz de terceira ordem é igual ao determinante dessa matriz de segunda ordem. Então, mesma coisa que os de cima, né? Vamos desenvolver cada determinante, só que aqui é de terceira ordem. Né? Então, nós vamos usar aquele esquema. Produto dos elementos da diagonal principal, aqui, ó, x vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2x, né? Vamos fazer direto, né? Fazer aquele esqueminha, ó. Produto dos elementos da diagonal principal. Agora esses dois de cima, menos 1 vezes 3 vezes 2, dá menos 6. Agora esses dois aqui, ó, menos 1 vezes 3 vezes 2x vai dar menos 6x. Agora a diagonal secundária, 2x vezes menos 2 dá menos 4x, vezes 2 dá menos 8x. Com o menos da diagonal secundária fica mais 2x. Agora aqui, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes x dá 9x, com menos dá menos 9x. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, 1 vezes 1 dá 1. Tá? Com menos da diagonal fica menos 1. Igual, agora aqui produz os elementos da diagonal principal. Ó, menos 1 que multiplica 3x mais 4, tá? Menos o menos 6 que multiplica x mais 3. E menos menos 6 vai dar mais 6 que multiplica x mais 3. Veja que com o tempo a gente vai fazer muita coisa direto. Aqui vamos eliminar o parênteses aqui, ó. Tá? Então aqui eu repetir, né, os termos do primeiro membro. Então aqui vai ficar menos 3x menos 4, e 6 vezes x, 6x, 6 vezes 3, 18. Tá? Reduzindo os termos aqui, ó, menos 2x com menos 6 dá menos 8, mais 8 dá 0, né? E sobrou menos 9x. E menos 6 com menos 1 dá menos 7. No segundo membro, menos 3x mais 6x dá 3x, e 18 menos 4 dá 14. Agora o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então, ó, menos 9x, menos 3x, né, e 14 mais 7. Aqui vai dar menos 12x igual a 21, e x é 21 dividido por menos 12. Simplificando aqui por 3, x é igual a menos 7 quartos. Né? Mais dividido por menos vai dar menos. Tá? Barbadinha. Segundo exercício. O determinante de uma matriz de terceira ordem é igual a 24.
Se dividirmos os elementos da primeira linha dessa matriz por 6 e ao mesmo tempo multiplicarmos a segunda coluna por 2, qual o determinante desta nova matriz? Então veja que isso aqui é uma aplicação de uma propriedade de determinantes, né? Aquela propriedade que diz que se a gente multiplica ou divide, né, uma fila de uma matriz, o determinante fica multiplicado por esse número que nós multiplicamos. Tá? Então, para resolver esse exercício, aplicamos a quinta propriedade. Tá? Veja na nossa segunda aula anterior, é a quinta propriedade dos determinantes, né, vista lá na aula 2. Ó. Se multiplicarmos ou dividirmos todos os elementos de uma fila, linha ou coluna por um número real diferente de zero, o determinante da nova matriz fica multiplicado ou dividido por esse número. Então, veja, ó, o enunciado diz que o determinante de uma matriz de terceira ordem é 24. Ó. Tá? O determinante da matriz é 24. Se dividirmos os elementos da primeira linha dessa matriz por 6, então o determinante também fica dividido por 6. Logo, o novo determinante é 4. Mas, ao mesmo tempo, multiplicamos a segunda coluna por 2. Logo, o novo determinante fica multiplicado por 2, resultando 8. Tá? Então, ó, a matriz no início o determinante é 24. Se dividirmos os elementos da primeira linha por 6, então o determinante fica dividido por 6. 24 dividido por 6, né, vai dar 4. E ao mesmo tempo multiplicamos por 2. Então 4 vezes 2 vai dar 8. Portanto, o determinante da nova matriz é 8. Barbadinha. Terceiro exercício. Sabendo que o determinante de matriz A é A, B, C, D é igual a 20, então o determinante da matriz B, que é 4B, 4A, D e C, é igual a... Então aqui tem as alternativas, menos 20, 80, menos 80, menos 5 e 5. Bom, isso aqui é uma aplicação de propriedade. Veja, eu tenho aqui o determinante de A, B, C, D, né? A matriz é 20. Então, olhando aqui o que aconteceu, ó, veja que eu tenho aqui, ó, essa fila com A e B, está aqui, ó, foi multiplicado por 4. Ó. Então, o determinante vai ficar multiplicado por 4 também. Tá? Então, 4 vezes 20, 80. Tá? Só que tem uma outra coisa que aconteceu. Veja que aqui a primeira coluna é AC e a segunda é BD. E aqui a primeira coluna é BD e aqui AC. Então foi trocado duas colunas entre si. Então quando eu troco duas filas paralelas, o determinante muda de sinal. Tá? Então, por ter multiplicado uma fila por 4, o 20 fica multiplicado por 4, dá 80. E por ter trocado duas filas paralelas, ele muda de sinal. Então a resposta é menos 80. Então usamos a quarta e a quinta propriedades. Veja na aula 2 as propriedades. Tá? Então resposta C, menos 80. Tá? Barbadinha. Exercício 4. Resolva a equação. Bom, então aqui eu tenho uma soma, esse determinante dessa matriz de segunda ordem, mais determinante desse também de segunda ordem, é igual ao determinante de segunda ordem também. Então tudo, né, faz a diferença do produto dos elementos da diagonal principal e diagonal secundária. Então aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, né? 3 vezes x é 3x, com menos da diagonal fica menos 3x. Mais aqui, ó, 2x vezes 3 é 6x, menos 5 vezes x dá menos 5x, com menos fica mais 5x. Igual, 4x vezes 1 é 4x, 3 vezes 1 é 3, com menos da diagonal fica menos 3. Barbadinha. Tá? Então aqui o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Ó. Menos 3x, mais 6x, mais 5x já estão no primeiro membro, e o 4x fica menos 4x. O menos 3 já está no segundo membro, e o 2 fica menos 2. Reduzindo os termos aqui, né? Menos 3x mais 6x dá 3x, mais 5, 8x, menos 4x dá 4x, e menos 3 vezes 2 dá menos 5. Tá? Então, x é igual a menos 5 quartos. Barbadinha. Quinto exercício. Justifica através das propriedades por que o determinante de cada matriz a seguir é nulo. Tá? Então, item A. Ó. Veja, eu tenho essa matriz aqui, né, é de quarta ordem, matriz 4 por 4. Né, e eu quero saber por que o determinante dessa matriz é nulo. Tá? O determinante aqui é 0. Tá? Então, qual é a resposta? Veja que a segunda e a terceira linha são iguais. Ó. Segunda e terceira linha.
Tá? Então, por isso que o determinante é nulo. Tá? Veja que justifica através de propriedade por que o determinante de cada matriz é nulo. Então, todas as matrizes que vão ser apresentadas, o determinante é nulo, ele já está dizendo isso. Mas a gente tem que justificar por quê. Então, aqui eu tenho duas filas paralelas iguais, então, né, o determinante é nulo. Tá? B, ó. Vejo que aqui o que acontece? Eu tenho uma fila de elementos nulos. Então, os elementos da terceira coluna são nulos. Então, quando eu tenho uma fila de elementos nulos, o determinante é zero. O C, veja aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Ó? Os elementos da primeira e terceira linha são proporcionais. A primeira linha e terceira ó, são proporcionais. Vejo que os da primeira linha, cada elemento é o dobro dos elementos correspondentes da terceira linha. O 4 é o dobro de 2, o 2 é o dobro de 1, menos 6 é o dobro de menos 3 e menos 2 é o dobro de menos 1. Então, eles são proporcionais, por isso que o determinante é zero. Então, a primeira linha é igual a 2 vezes a terceira linha. D, ó. Vejo que tenho MPR, 3M menos 5N, 3P menos 5Q, 3R menos 5S e NQS. Então, veja o que está acontecendo. Eu estou multiplicando. Essa fila é o resultado de 3 vezes M menos 5N. Ó. Aqui é 3 vezes P menos 5Q. E aqui 3 vezes R menos 5S. Então, resposta. Os elementos da segunda coluna são combinações lineares dos elementos da primeira e terceira coluna. O que é combinação linear? É multiplicar uma fila por um número e somar ou subtrair por outra. Uma fila é igual à combinação linear de outras duas. Então, a combinação linear foi multiplicado a primeira coluna tudo por 3, a segunda coluna tudo por 5 e subtraído. E colocado no lugar aqui da segunda coluna. Então, por isso que o determinante é zero. Então, a segunda coluna é igual a 3 vezes a primeira coluna, menos 5 vezes a terceira coluna. Barbadinha. Letra E, veja aqui eu tenho 3y, 1, 9y, menos 2y3, 2 e menos 6y3, 4y2, menos 1 e 12y2. Então, o que está ocorrendo aqui? Veja que às vezes não é muito fácil. Ó. Veja que, resposta, os elementos da primeira e terceira linha são proporcionais. Ó. Primeira e terceira linha. Veja que a terceira linha é 3 vezes a primeira. Ó. 3 vezes y dá 9y, 3 vezes menos 2y3 dá menos 6y3, 3 vezes 4y2 vai dar 12y2. Então, a primeira e a terceira linha são proporcionais, por isso que o determinante é zero. Vejo que às vezes não é muito fácil de descobrir qual é a propriedade aplicada. Então a gente tem que estar muito bem atento. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga nossas aulas para os colegas. Na próxima aula, nós vamos estudar o Teorema de Laplace, que vai nos ajudar a calcular determinantes de ordem maior que 2, então de segunda ordem, terceira, quarta e assim por diante. Barbadinha.